é importante vocês terem acesso ao JSI e estarem assistindo esse workshop para vocês saberem dos direitos que vocês têm. E vocês realmente, com a devida documentação, vocês não podem ser obrigados a fazer um imunizante que não tem comprovação científica. A nota técnica do Ministério da Saúde, a nota técnica 32 e outras notas técnicas que vieram para tentar justificar, elas são notas técnicas que eu desconstruí um a um, porque elas não falam nada disso. É um absurdo. É uma nota técnica que não tem nenhum estudo que comprove o que a nota técnica diz defender. Ou seja, não tem o que está na nota técnica não é o que eles falam. Os estudos que são usados para justificar a nota técnica não falam aquilo que a nota técnica fala. Se a gente fosse um país numa democracia real e um país de primeiro mundo, os gestores que assinaram essa nota técnica estariam na cadeia. Eles não podem fazer isso, né? Mas aí, ok, Francisco, mas o que você recomenda? Eu vou falar aqui, em linhas gerais, os imunizantes que eu recomendo, que antes que me critiquem, é muito mais do que o PNI oferece para a população. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa ter algumas regras aqui, claro. Primeiro, aquelas faixas etárias preconizadas, elas são para níveis de organização do serviço de saúde e organização das famílias. Mas não é obrigatório você tomar as vacinas naquelas faixas etárias. Aquilo são faixas etárias pensadas para melhor proteger a população. Mas, por exemplo, você não deu a BCG no hospital, você tem até os 4 anos de idade para poder dar a BCG. É claro que quanto mais tempo o seu filho ficar sem a vacina, maior o risco dele sofrer algum evento, algum adverso, caso venha se contaminar, no caso da BCG, com o bacilo da tuberculose. Mas o que eu estou querendo falar com isso é que não necessariamente você precisa seguir o calendário naquelas regrinhas de meses e, principalmente, aí eu bato o mesmo de frente. Não é para dar todas as vacinas de uma vez só. Não é. Se uma vacina dá um problema ou dá um efeito colateral, você não vai saber qual foi. E você vai prejudicar muito a criança com isso. Você pode aumentar o risco de efeito adverso dando várias vacinas de uma vez só, sejam efeitos adversos leves ou efeitos adversos mais pesados, né? Então a minha recomendação é sempre espaçar as picadas. Ah, mas tem a vacina aqui que é a pentavalente. São 5 vacinas de uma só. Não, aí não tem problema, porque esse tipo de vacina, eles misturam 5 IFAs, e quem assistiu a aula ontem sabe o que é IFA, né? Numa dose só, com uma quantidade muito menor de adjuvante, uma quantidade muito menor de conservante, uma quantidade muito mais otimizada de emulsificante, eventualmente até nem precisa de antibiótico. Então, isso equivale a uma picada. O que eu estou falando é que você não tem que dar mais de uma injeção na criança por dia. E o ideal é espaçar 15 em 15 dias as injeções que envolvam vírus inativados e 30 em 30 dias as injeções que envolvam vírus ou bactérias atenuadas. Então essa é uma recomendação que eu faço para todos, tá bom? Ok, Francisco, eu estou aqui com um calendário enorme da Sociedade Brasileira de Imunologia e da Pediatria. Eu posso dar tudo isso aqui? A maior parte deles, sim. E eu vou ler para vocês, assim, genericamente, porque no JSI eu explico melhor, quais as vacinas que eu recomendo nos primeiros 2 anos. Nessa imagem, que é o calendário de vacinação da Sociedade Brasileira de Imunizações para Crianças, né, que está atualizado para esse ano, 2024-2025, eles recomendam, ao nascer, a BCG, e dependendo da vacina utilizada, vão ser 3 ou 4 doses na infância. Eu recomendo essas vacinas. Depois eles recomendam a rotavírus. A rotavírus depende se a criança não tem nenhum problema intestinal, não tem nenhum histórico de doença autoimune, se os pais não têm nenhum histórico de alguma síndrome irritativa intestinal, se a criança nasceu ok, se o intestino da criança está ok, se a criança está num ambiente onde o risco dela pegar rotavírus e ter diarreia grave é maior do que, né, o eventual benefício da vacina, ou se ela está num ambiente onde ela tem baixíssimo risco de ter problemas relacionados à diarreia. Então, é uma vacina que eu recomendo com restrições, tá? Depois tem a tríplice bacteriana, que é para aquela vacina de toxoide, né? Para difteria, tétano e coqueluche, que eu recomendo fortemente. Estão já adaptados ao novo calendário do Ministério da Saúde, que fala da poliomielite apenas com vírus inativado, né? Que são 3 doses. As vacinas pneumocócicas conjugadas, que são 2 a 3 doses, dependendo da vacina utilizada. Lembrando que dessas vacinas pneumocócicas, né, recomendo tomar
a pneumocócica 20 ou a vacina pneumocócica 15, e na impossibilidade você continua com a Prevenar 13, que é a Pneumo 13. A vacina da influenza eu contraindico, eu acho um absurdo, né? Um absurdo essa vacina estar no calendário vacinal e muito menos ter dose anual, não faz o menor sentido isso aqui para mim. A vacina da febre amarela é uma vacina importante, cuja primeira dose se dá a princípio a partir dos 9 meses, mas se não for uma área de risco, eu recomendo espaçar essa vacina para pelo menos 12 a 15 meses a primeira dose e depois o reforço aos 4 anos. A gente tem tido surto de febre amarela em alguns locais do Sudeste, como São Paulo, em áreas urbanas, né? Eu acho importante pensar nessa vacina sim. A vacina da hepatite A eu recomendo. A vacina tríplice viral, que é dada a partir do primeiro ano, eu recomendo, mas eu recomendo a MMR da Merck. Não estou ganhando nada da Merck para isso, tá? Eu acho que é uma composição mais estável que a SCR, que é a vacina do SUS, e que o IFA vem da Índia, eu não confio. Vacina de dengue a partir dos 4 anos de idade, a Qdenga, né? Então a gente não pode falar de vacina de dengue nos primeiros 2 anos de vida. E a HPV, que eu tenho fortes restrições, principalmente pela dificuldade dos estudos científicos comprovarem que ela de fato reduz câncer. Não tem um estudo duplo cego randomizado que comprove que ela reduziu câncer até hoje. Alguns estudos falam de 30 a 40% de redução de condiloma, que é aquela verruga, né, que o HPV faz, mas aí você não tem a associação disso com a redução do câncer e principalmente, se 30% reduz condiloma, então 70% vai continuar não tendo esse benefício. E é uma vacina problemática do ponto de vista estrutural, é uma vacina que eu boto muitos aspas antes de recomendar, mas não é um problema para os primeiros 2 anos, tá? Então, a vacina de Covid-19 nem se fala, essa vacina eu contraindico, não faz o menor sentido, né? E o que muitos pais estão querendo saber, a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que a gente vai dar uma aula no JSI a parte sobre isso. Eu também não estou recomendando para gestante e nem para criança do primeiro ano, porque ainda não temos estudos suficientes para resolver algumas questões que apareceram sobre essa vacina. Então, assim, essas são basicamente as recomendações que eu tenho. Ah, Francisco, beleza, anotei aqui, vou aplicar. Ok, mas no JSI eu explico com detalhes essas vacinas, eu explico com detalhes como é feita a indicação desses imunizantes, em qual mês que eu recomendo que cada uma seja dada, né? Então, nesse momento, o importante é vocês saberem os imunizantes gerais que eu recomendo, mas, obviamente, no JSI a gente vai falar mais sobre eles e, para quem ainda está com dúvida, no JSI tira basicamente as outras dúvidas que estão pendentes. No caso de gestante, a placenta realmente protege contra substâncias nocivas, eventualmente, que possam vir do imunizante? A resposta é não. Tá? Não tem como garantir isso. Quais imunizantes podem representar risco para o bebê? Eu já falei um aqui de cara, que é o da Covid. Tem que evitar essa vacina na gestante de toda forma, né? Quais vacinas podem representar risco para a grávida? Em tese, todas. É por isso que, em linhas gerais, eu não recomendo vacina para gestante. Salvo uma outra situação que está lá no JSI que eu explico direito. Eu não vejo motivo, por exemplo, para ficar vacinando gestante para tétano a cada gestação. A não ser que ela vai ter um filho no ferro velho, não faz o menor sentido a gente ficar a cada gestação ficar repetindo uma dose de uma vacina que em tese é para dar a cada 10 e 10 anos. Então, em linhas gerais, não vejo muito sentido em vacinar gestante e eu vou contra o consenso da sociedade que fica indicando um bando de vacina. E eu também não indico a vacina do vírus sincicial respiratório. Eu vou explicar melhor na aula que eu vou dar no JSI sobre isso, mas existem alguns estudos que mostram que a gente tem que ainda tomar um certo cuidado com essa vacina na gestante e o que eles estão prometendo entregar não está sendo bem assim. Tá? Lembrando que o vírus sincicial respiratório é o vírus que causa bronquiolite, que pode ser fatal, principalmente até os primeiros 2 anos de idade, porém não há nenhum documento que comprove que nesses 2 anos de idade a vacina vai dar cobertura para a criança. Então, vamos pegar leve aí. Muita gente também me pergunta com relação aos idosos, né? A resposta imunológica enfraquecida dos idosos significa alguma coisa na vacinação? Significa. Significa que a gente tem que tomar cuidado com algumas vacinas e outras vacinas eles de fato vão precisar para ter um reforço nessa imunidade. É a idade que a gente se preocupa mais com a vacina do herpes zoster, é a idade que a gente se preocupa mais com a própria vacina da dengue, em que pese ter uma restrição de vacina de dengue da Qdenga dos 60 anos para cima, a gente tem estudos em andamento para aumentar essa idade e na Europa já está liberada acima de 60 anos. A vacina que o Butantan está produzindo de dengue, ela em tese vai ser permitida para idosos, mas essa vacina ainda falta muito
muitos estudos. A gente tem que tomar cuidado, porque não é toda vacina que o idoso pode tomar. Algumas vacinas podem ser menos eficazes ou até perigosas para o idoso, como, por exemplo, a própria vacina da influenza, que tem que ter muito critério na hora de dar no idoso. Então, a gente também tem que ficar de olho, que dependendo de uma certa faixa etária, não faz mais sentido algumas vacinas. Então, no idoso, e no JSI tem um módulo só para isso, a gente tem um critério especial de uma vacinação mais prioritária, mais especializada e menos genérica. O mesmo vale para os obesos, como eu ainda sou, né? Mas estou diminuindo em relação à minha primeira aula do JSI, que vai fazer 2 anos esse ano. E hoje eu já perdi aí uns 30 quilos, né? Mas eu ainda sou considerado obeso. O obeso tem síndrome metabólica associada e a resposta à vacina para eles pode ser prejudicada, né? A gente considera obeso como população de grupo especial. Então, algumas vacinas que as pessoas, vamos dizer assim, normais não precisam tomar, o obeso precisa, como por exemplo a Pneumo 23. É uma vacina diferenciada que eu mesmo tomei, né, para aumentar a nossa imunidade, porque a gente tem mais risco de morrer de pneumonia, e outros imunizantes que vão estar disponíveis lá no JSI, mas basicamente seguindo as mesmas regras que eu disse aqui, que são as regras para a infância. O obeso tem um risco elevado de doenças relacionadas a diversas em geral, então a gente tem que tomar cuidado na hora de imunizar essa população. Por exemplo, a gente considera a CWY suficiente para proteção contra meningococo, mas o obeso deveria tomar também contra meningo B. O obeso tem, na minha opinião, tem indicação de tomar Shingrix, que é a vacina para herpes zoster, mais cedo do que com 50 anos. E, obviamente, nem pensar em vacina de Covid nessa faixa etária e nessa população, né? A mesma preocupação vale para as pessoas sendo que, dependendo da doença autoimune, algumas vacinas vão ser contraindicadas. Se você tem doença autoimune e está tomando, por exemplo, imunobiológico, você não pode tomar nenhuma vacina de vírus vivo atenuado. Você não pode tomar nenhuma vacina de bactéria atenuada. Então, por exemplo, você tem artrite reumatoide e está tomando medicamento, você não pode tomar vacina de febre amarela. A única situação em que isso seria indicado é quando o risco de você pegar a febre amarela supera e muito o risco de você ter um efeito adverso da vacina no contexto da doença autoimune. E isso quem tem que decidir é o médico, não é um gestor, um burocrata ou um médico de papel lacrador de rede social. Determinadas vacinas podem agravar doenças autoimunes. Exemplo, HPV. Não adianta virem com lacração. Tem estudos mostrando que para pacientes que têm doenças autoimunes bem estabelecidas, HPV pode ser um risco. Então eu não indico para esse grupo. Influenza, igual, também não indico para esse grupo. Covid nem se fala. E por que essas vacinas podem agravar doenças autoimunes? Porque elas têm na sua composição elementos que podem despertar ou irritar o sistema imune e causar o aparecimento desse fenótipo. Alérgicos, que têm risco real de choque anafilático e reações cruzadas, têm que saber qual é o componente que dá isso, porque vacinas que têm esse componente não podem ser dados. Pacientes imunossuprimidos, em geral, também não devem tomar nenhum tipo de vacina que tenha IFA viva atenuada, né? E quem já teve um histórico de evento adverso com vacina, seja ele qual for, não repita o erro. Você tem que evitar as vacinas, não tem jeito. Então, assim, parece simples, né? Mas aplicado na tua individualidade, você vai querer realmente saber pro teu caso, pra tua situação, pro teu CPF, né? O que de fato você está indicado. As indicações gerais que eu dei aqui ajudam bastante, mas muita gente acaba marcando consulta comigo para perguntar no teu caso particular o que realmente vai valer a pena ou não vale a pena. E eu faço esse tipo de atendimento, né? Mas no JSI é onde você vai encontrar, de fato, as informações seguras. Eu acho importante o JSI, porque você tem elas armazenadas, arquivadas, junto com um vasto material associado, né? E junto com o JSI, uma coisa que eu já estava para entregar, a gente vai entregar uma bibliografia de artigos científicos a respeito de algumas vacinas, principalmente a questão da vacina da Covid. Então, quem tiver no JSI vai ter acesso a esse conteúdo. Então, assim, cada pessoa precisa avaliar o seu risco-benefício antes de tomar qualquer decisão. Isso vale com relação à vacina, isso vale com relação a qualquer tomada de decisão em saúde.